separação dói tanto? Por que é tão sofrido separar-se de alguém, de um relacionamento que a gente está tendo com alguém? Por que é tão doloroso e por que a gente fica tão perdido? Uma separação, ela é muito mais do que um coração partido. Sabe por quê? Porque ela representa o fim dos nossos sonhos, do nosso desejo de ter uma família, das expectativas, dos nossos planos, dos nossos sonhos que tínhamos em comum com essa pessoa. E vai mais além, porque antes pensávamos em dois, sempre estávamos incluindo aquela pessoa. Nós mulheres, nós temos a tendência de colocar os nossos relacionamentos no centro da nossa vida e tudo orbita e gira ao redor desse centro. E quando há um rompimento dessa relação, uma separação, a gente fica aqui meio perdido, sem saber como se situar, porque a gente só estava programada para seguir junto. E agora? Eu separei. O que eu vou fazer? Como que eu vou caminhar sozinha? Então, a dor também, ela se assemelha à dor da perda de alguém querido, o luto. É por isso que alguns autores afirmam que a separação tem um gosto de morte, porque aquele outro vai ter que morrer dentro de mim. E o mais doloroso é saber que eu estou morta para o outro também. Então, a separação, esse rompimento da relação, é parar de fazer tudo aquilo que você vinha construindo, desejando, sonhando, planejando e executando, é muito doloroso, é muito difícil. Você fica sem chão. Muitas das minhas mentorandas relatam que perderam o chão, justamente por saber que esse relacionamento era o centro de tudo na vida delas, né? Os amigos, os projetos, os sonhos, tudo girava em torno desse centro. E agora não existe mais esse relacionamento. E é preciso desvincular. E o desvínculo dói. Em um casamento, ainda mais doloroso do que a perda de um ente querido. Porque, além da saudade, das lembranças e da ausência do outro, a gente ainda vai ter que lidar com a ideia de que o outro vai prosseguir a vida dele sem a gente. Então, isso dói muito. É uma sensação de perda muito grande e muito dolorosa, além da angústia, da solidão que nos acompanha durante esse período. Existem duas maneiras de se separar. Uma é quando a gente ainda está casado, ainda está junto com aquela pessoa e aos poucos a gente vem se afastando. Isso pode durar anos, pode durar de 3 a 2 anos ou às vezes muito mais. Você vai se afastando daquela pessoa aos poucos até chegar à separação de fato. E a outra forma de separar-se é quando você realmente rompe, né, aquela união, separa-se da pessoa, mas você se sente ainda vinculada àquela pessoa. E você vai se separando dela, aprendendo a viver, né, a se reorganizar, a ser uma sozinha, a pensar sozinha, porque quando a gente está junto, a gente pensa, né, sempre no casal, sempre em dupla. E quando a gente está sozinho, a gente vai ter que tomar as decisões sozinha, né? Então agora a gente vai ter que aprender a caminhar sozinha, a pensar sozinha, a decidir sozinha, se antes a gente decidia sempre em conjunto. Então tudo isso faz parte desse momento de uma separação. E ela é realmente muito dolorosa porque ela mexe nas nossas estruturas, né? Tudo que você conhecia, tudo que você vinha realizando até agora, um stop para a ação. Ela é dita por alguns especialistas
que estudam bastante esse assunto, que ela se assemelha, né, a um acidente com vítimas. Então, assim, para você mensurar o quão doloroso é uma separação. E o que realmente a separação tem a ver com as fases do luto? Semelhante ao luto, como eu falei antes, da perda de alguém, a gente também está perdendo o nosso amor, a nossa vida junto. Dá a entender dentro da gente que a gente está perdendo tudo isso. Por mais que a gente deseje essa separação, esse rompimento, mesmo assim ainda é muito doloroso. Porque no nosso inconsciente é como se a gente estivesse perdendo. Então a gente perde o outro, perde a vida que a gente tinha em comum, perde os amigos em comum, perde aquelas atividades que fazíamos juntos, perde aquele hábito de conviver com aquela pessoa. Por isso que muitas vezes há pessoas que vêm separando-se aos poucos, mas mesmo separando aos poucos, sem romper, quando chega a hora do rompimento em si, né, de finalizar aquele relacionamento, a pessoa se sente como fosse de repente, justamente por causa desse vínculo. Na década de 70, uma psiquiatra suíça, doutora Elizabeth, ela acompanhou alguns pacientes terminais de câncer e ao comunicar esses pacientes à morte próxima, ela observou algumas características que ela catalogou em 5 fases, que ficou conhecida mundialmente como as fases do luto. Então nós passamos também numa separação por essas 5 fases, são 5 fases da separação. A primeira fase, a negação, aquela em que você não admite o rompimento, né? Aquela que você nega ou que você faz o jogo do contento. Algumas de nós mulheres costumamos agir de diversas maneiras. Há aquelas em que não admite que houve a separação, então ela não conta para ninguém, né? Ela até foge do assunto. E quando alguém insiste no assunto, ela disfarça e diz: não, foi melhor assim, tá tudo bem, eu tô ótima, né? Foi tarde, já terminou muito tarde. Então, isso é uma forma de negar. Há aquelas que tomam outro rumo, por exemplo, começam a comprar demais, beber demais, sair demais, querer namorar com vários parceiros ao mesmo tempo. Então, esse comportamento são comportamentos de negação, né? Você está em negação. A dor é tão grande que a gente não suporta encarar a dor de frente. Então a gente passa a negar, passa a fugir dela e a negar essa dor. E há a fase da raiva e da revolta. Então quem aqui nunca passou por isso? Eu queria que ele morresse, eu queria que ele sumisse, né? Ou rasgar as fotos do ex, né, parceiro, ficar ligando, atormentando a vida do ex, acusando, procurando motivos para brigar, continuar brigando. Então, esses são alguns dos comportamentos que a gente pode ter durante essa fase. Então, o conhecimento de todas essas fases que a gente passa, ela nos traz clareza para que a gente possa observar e diga: epa, por aí não, por aí é mais doloroso. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso analisar, pensar e agir diferentemente do esperado? Então, o conhecimento, ele nos traz essa clareza de como agir, de como a gente está agindo, de como a gente deveria agir. Então, a terceira fase é a fase da barganha e da negociação. Nessa fase, a gente até entra em contato com o ex. É nessa fase
que muitas vezes nós nos sentimos tentada a ligar pro ex e conversar com ele e barganhar. Vamos fazer dessa maneira, eu vou melhorar, eu vou fazer diferente desse jeito, se tivesse sido diferente, se eu posso fazer isso, você pode fazer aquilo, ou então ameaçar, se você não voltar agora, você vai me perder para sempre, eu não vou deixar você mais ver as crianças, né? A partir de agora eu não quero mais que você faça isso, faça aquilo, né? Então assim, essa é a fase da barganha, né? Onde a gente tenta barganhar, tenta negociar para ver se retoma essa relação. A quarta fase é a fase da depressão ou da assimilação. Então nós temos dois caminhos. Ou a gente ressignifica tudo que a gente está vivendo, né? Tenta compreender, olhar para a nossa história, fazer a trajetória dessa história de amor até chegar aqui, o que aconteceu, como ela foi construída, né? E o que fez realmente a gente sentir vontade de romper, ou o outro sentiu vontade de romper quando a gente ainda queria continuar. Essas análises, ela vai nos trazer a clareza e vai fazer com que a gente assimile melhor aquilo que a gente está vivendo. Então a gente tem dois caminhos nessa fase. Ou você entra em depressão, porque você queria continuar vivendo aquele relacionamento, muitas vezes até sabendo que não daria certo e não daria para continuar, mas mesmo assim você fica insistindo e você se deprime porque você é igual uma criança, né? É uma criança birrenta porque era assim que eu queria, porque se eu tivesse feito isso, e aí vem todos os sis, né? Nessas horas, as fases se misturam, porque a gente também, quando não trata, né, devidamente as nossas feridas, elas ficam voltando, então a gente fica alternando da primeira fase para a segunda, da segunda para a terceira, e aí a gente não consegue evoluir realmente como se esperava, para a gente dar um passo adiante na nossa vida, né? Para a gente seguir em frente. Então nessa quarta fase, ou você se deprime, ou você assimila realmente o que você está vivendo, o que você viveu e a partir de agora, o que você vai fazer com isso, né? Separei. E agora? Daqui pra frente, como vai ser? Vou ficar sempre rodando em círculos, voltando atrás, insistindo numa coisa que não tem mais sentido de continuar? Ou porque o outro não quer, ou porque realmente não dá certo, ou por N razões que nos levaram a esse rompimento. A quinta fase é a fase da aceitação ou da acomodação. Então, ou a gente aceita a situação que a gente está vivendo, ressignifica tudo e segue adiante, ou a gente se acomoda com aquela vida de sofrimento, de vitimização, de que, se tivesse sido assim, se fulano mudasse, se isso, se aquilo, né? Então, muitas vezes, a gente passa anos e anos nessa fase de acomodação. Não é assim mesmo, separei, sou separada, e se conforma com isso e não prossegue com a vida. Cabe a nós decidirmos a nossa vida a partir de agora. A partir de agora, o que eu quero para mim? O que eu posso fazer por mim? E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso mudar o que já aconteceu, mas eu posso ressignificar e fazer diferente daqui para frente. E para fazer diferente, eu tenho que me tratar as minhas emoções devidamente, romper todos os laços e vínculos energéticos que eu ainda alimentava ou que ainda alimento com essa pessoa, né? E seguir em frente. Tratando-se que a gente pode
transformar a nossa vida numa vida bem melhor e estar saudáveis para poder viver um relacionamento harmonioso, saudável, né? Aquele relacionamento que a gente merece, tá? Viver. E a gente só vai viver relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais satisfatórios, se a gente se tratar. O tempo não cura. É preciso fazer terapia, é preciso tratar essas dores, é preciso limpar todo o lixo que a gente carrega. Essa história, ela traz muito lixo acumulado. É preciso a gente limpar tudo, né? Essas memórias de dor, todos esses sentimentos em desalinho que a gente está envolvido. E imaginar que a gente pode curar-se sozinha é pura ingenuidade, porque esse é o momento de que a gente mais precisa de ajuda. Quando a gente está doente fisicamente, a gente procura um médico, mas quando a gente está doente das emoções, a gente às vezes esquece que as emoções, elas são responsáveis pelo nosso equilíbrio ou nosso desequilíbrio na nossa vida. E a gente não procura um profissional para nos ajudar a organizar e tratar essas emoções. Então é preciso que você peça ajuda nesse momento, para que você possa realmente seguir adiante. É preciso também que você compreenda que o tempo não cura tudo. O tempo pode até agravar ainda mais o estado em que você está e transformar essa tristeza, essa mágoa, essa melancolia, essa raiva em uma doença no teu corpo físico. E aí, a doença no físico é muito mais complicado de continuar. Então, muitas mentorandas minhas relatam, né, por ter rompido um casamento de mais de 25 anos, elas relatam que após a separação, eles se tornaram ansiosas demais e que isso muitas vezes atingiu o coração, desenvolveram outras doenças, por passar anos revirando aquela mesma história e não seguir adiante, porque não procuraram tratamento na época, né? E ficaram com aquela dor, vivendo aquele ciclo de dor que é constante por anos, arrastando por anos essa dor. Então, é preciso que a gente trate devidamente isso e no tempo certo, porque o tempo ele não é responsável para curar as nossas feridas. O tempo apenas passa. Nós que somos responsáveis por nos curarmos a nós mesmas. Nós somos responsáveis por procurar ajuda quando a gente não consegue dar o passo sozinha. Então, esse momento é um momento em que você tem que focar mais em você. Deixe tudo para segundo plano. Esqueça o seu ex por enquanto. Deixa ele viver a vida dele. Não fica procurando saber o que acontece com ele, o que ele está fazendo, com o que ele está. Deixa ele seguir a vida dele e você vai seguir a sua. Olha para você, cuida de você, cuida da sua alimentação. Sempre que você estiver muito triste, procure algo que possa te arrancar dessa tristeza. Escuta uma música alegre, vai conversar com um amigo, dá uma caminhada em um lugar onde tenha a natureza que você possa apreciar e usufruir desse momento de você com você. Os momentos de solidão, procura fazer uma meditação, procura fazer uma conexão com o divino. Pede ajuda. Eu sempre gosto de falar que todos nós temos um GPS, um guia espiritual que nos orienta, que nos guia de verdade, está sempre ao nosso lado, um protetor
né, que está sempre conosco, também nos protegendo, né, nos sugerindo por onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer para melhorar a nossa situação, para nos conduzirmos bem nessa vida. E nós temos também do outro lado da vida os simpatizantes, não só nessa vida, mas do outro lado também. Então se permita se ajudar. Quem são esses simpatizantes? São aqueles espíritos amigos que nos auxiliam de graça, que nos conheceu em um dia, nesta vida ou em outra vida, que conviveu conosco e que simpatizam com a gente e nos auxilia gratuitamente. Então, não pense que você está sozinha. Nós sempre temos o nosso GPS de plantão. Então, aproveite e peça ajuda. Muitas vezes as pessoas chamam de anjo guardião, de protetor, né, de anjo da guarda. Então não importa o nome, né, mas existe. Esse é o momento de procurar ajuda para tratar as emoções, para tratar tanto a tua psique, né, que fica abalada, tá? Para tratar o lado espiritual também, porque espiritualmente tudo acontece no mundo energético, né? Primeiro do que se manifesta aqui nesse físico. Então, a gente também precisa de olhar para esse lado espiritual nesse momento, para a gente ancorar uma energia de fortalecimento dos nossos GPS, dos nossos guias, protetores e amparadores, né, que nos acompanham. Eles podem nos auxiliar muito nesse momento. E é preciso que a gente procure uma ajuda de alguém que possa tratar a nós como seres humanos completos, né? A nossa humanidade, ela não é formada só do físico. A gente enfoca mais só o físico, mas a gente não se manifesta só nesse físico. A gente também se manifesta no âmbito emocional, no âmbito espiritual, astral e no âmbito mental. Então, numa separação, todas essas 4 dimensões onde nós nos manifestamos como seres humanos, né, encarnados aqui nesse planeta, eles são abalados e é preciso tratar todos, para que a gente possa manter o equilíbrio e seguir a nossa vida adiante. Para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas, porque se a gente não trata, tudo desanda. Não só os relacionamentos amorosos, afetivos, mas os nossos relacionamentos com os nossos familiares, que fica meio azedo, lá no nosso trabalho, né, que nos atrapalha muito também, nas relações com os nossos amigos, e a nossa vida parece não fluir, e realmente não flui devidamente, né? Então, como podemos prosperar, seguir adiante, ser feliz novamente, se a gente continua adoecida, marcando passo nessa dor da separação? Então, procure ajuda. É nesse momento que você mais precisa de ajuda.